Jamil, o que você conta aí, hein? Olha, Brasil leva a religião à ONU e mina projetos que citam educação sexual. O que é isso? O Brasil está querendo transformar a ONU numa espécie de Vaticano do fanatismo religioso, é isso? Olha, eu tenho sérias dúvidas sobre qual é exatamente o objetivo, mas vamos só colocar numa perspectiva. O Conselho de Direitos Humanos vota entre hoje e amanhã 2 resoluções bastante importantes, mas quase óbvias. Primeiro, não discriminar mulheres. Puxa vida, né? Estamos no século XXI e ainda precisa de uma resolução para isso, mas, enfim, importante. Segunda resolução a violência contra as mulheres também, e numa questão muito específica na verdade, de mutilação genital feminina, que isso acontece em algumas culturas, principalmente na África e no Oriente Médio. Pois bem, essas 2 resoluções falam da importância de educação sexual. E aí que o governo brasileiro levanta a mão para dizer: somos contra educação sexual, porque isso pode levar, eventualmente, lá na frente, em algum momento, a dizer que o aborto é legal. Não diz isso, não é isso. Né? Não estamos falando, e os autores das resoluções são muito claros em dizer que não, a questão do aborto não está envolvendo a questão da educação sexual. Educação sexual é justamente você prevenir, você saber o que é o quê, por quê, quando, e até evitar doenças. Isso tudo, claro, é rejeitado pelo governo brasileiro, e hoje vamos testar, na verdade, entre hoje e amanhã, pode ser que a votação fique para amanhã, por uma questão de agenda apenas, e um governo brasileiro que, além de vetar esse termo, educação sexual, quer que a resolução reconheça o papel das organizações de fé, ou seja, a igreja, no desenvolvimento de políticas pró-mulheres. E aí também algo bastante complicado, porque, claro, não é comum, na verdade, não é nada comum na ONU, você trazer o tema, na verdade, o reconhecimento de igrejas em questões, por exemplo, de direitos humanos ou em questões especificamente de direitos da mulher. Isso, claro, é uma tentativa do governo brasileiro, não significa que vai funcionar, não significa que do outro lado vai ser aceito, mas demonstra eu diria, como é que a gente colocaria de uma forma diplomática? Essa influência interna no governo brasileiro de religiosos que querem esses temas sendo tratados. Eu coloquei hoje numa matéria no UOL bastante explicado o fato de que essas tendências religiosas dentro do governo, elas resultam, inclusive, em alianças com o setor ultraconservador americano, com ONGs americanas também. Então, se a gente fala, se aquele governo que existe aí no Brasil diz que as ONGs são horríveis, que é isso, né? Aí tem de se perguntar, por que então essa relação do governo brasileiro com as ONGs ultraconservadoras americanas? Essas são boas? Então tem as ONGs do bem e as ONGs do mal? Como é que é essa história? Sim, cadê? Ô, Jamil, alguma chance disso vingar aí em Genebra, Jamil? Não, chance nenhuma, não nem mesmo, eu diria, Fábio, o objetivo do governo brasileiro que vingue o que parece ser o caso do Itamaraty, é um esforço muito grande para marcar a posição, para dizer, olha só, nós nos desassociamos desses termos, nós não estamos de acordo com isso. Vai além, não é só eu quero derrubar a resolução, porque, claro, em termos de votos, é basicamente impossível. Você tem, para falar muito claramente, toda a América Latina contra a posição do Brasil, toda a América Latina, até os países governados pela direita, Chile, etc. Não é uma questão de direita ou de esquerda. Como você disse, é uma questão de reacionário ou não. Né? No caso, aí você tem uma situação do governo brasileiro que só encontra paralelo, só encontra aliado na Arábia Saudita, no Bahrein, no Egito, países que, de uma forma muito explícita, oprimem a mulher. Né? Então, os nossos aliados hoje, nesses assuntos, não são os governos de direita,
são os governos opressores. Vamos ser muito claros, né? Esses governos, sim, aplaudem as propostas brasileiras e o Brasil aplaude as propostas desses países. Claro, com objetivos totalmente diferentes, né? No caso da Arábia Saudita, não é pelo mesmo motivo do governo brasileiro, mas olha como se encontram lá do outro lado, né? Como esses extremismos se encontram e se dão a mão e adotam posições conjuntas. Esse é o drama dessa história, quando você vê que, de fato, você tem uma posição tão extremada que é da mesma daquele país que não deixa a mulher viajar sem autorização do marido, do pai ou do irmão, né? Então, não, mas no Brasil, claro que é diferente. Óbvio, não resta nenhuma dúvida. Ainda, né, Jamil? Ainda é diferente, porque se depender desse caso, daqui a pouco a mulher volta para o fogão e vai ter que pedir autorização até para sair de casa. Então, aí é a questão. Se nós estamos juntos nesses termos de educação sexual, não. Opa, meu Deus do céu, educação sexual deve ser para promover a pornografia. Não, né, gente? Vamos lá. Isso aí, talvez alguém lá para trás poderia eventualmente pensar sem saber exatamente o que é. Agora, educação sexual não é a promoção da pornografia. Parece absurdo falar o óbvio, mas vamos falar o óbvio, né? Porque do outro lado está sendo dito justamente isso. Nós não queremos educação sexual porque eventualmente pode conduzir a isso, e claro, o aborto é um problema. O aborto é um problema onde não há educação sexual, justamente. Agora, tem outro... Exatamente. Agora, tem outro... Perdão, Lu, só mais um ponto que eu acho que é importante. A Constituição brasileira não mudou, né? O aborto continua sendo proibido. Não existe, claro, em determinados casos, né? Mas, de uma certa forma, entre o começo do século e hoje, não mudou de uma forma profunda a questão do aborto. Então, não haveria nenhum motivo para o governo brasileiro mudar a sua posição na ONU, porque, de fato, essas resoluções não ameaçam a Constituição brasileira. Esses projetos na ONU não são ameaças. Puxa, agora vamos ter que cumprir aquela resolução da ONU que fala que o aborto deve ser legalizado. Não há nada disso, né? Enfim, é complicado. O mais impressionante, de uma forma até positiva, Fábio, que eu digo, são os diplomatas brasileiros aí em Brasília, absolutamente indignados com essa situação. Então, é algo muito positivo que você tenha dentro do Itamaraty, da chancelaria, não estou nem falando das missões do Brasil pelo mundo, dentro da própria chancelaria, diplomatas que estão sob ordens do Ernesto Araújo e também recebem instruções, porque isso acontece, da ministra Damares Alves. Você tem diplomatas absolutamente indignados com essa situação hoje.